Os termos perda e morte física não são sinónimos, mas o seu uso pode sobrepor-se, fazendo coincidir o seu significado. Nós gostamos de falar de ganhos, não de perdas. Lia Luft, no seu livro Perdas e Ganhos, fala-nos sobre o valor da vida e a necessidade de a repensarmos diariamente este equilíbrio ameaçado, sabendo que perdas e ganhos não se excluem, são inclusivos e conferem sentido e significado à vida que cada um de nós se propõe viver. À partida, pensamos que a maior perda é a morte física e damos conta que, ao longo da nossa vida, registamos várias outras perdas significativas. Por exemplo, relacionamentos, oportunidades, empregos. Em Portugal, desde os anos 90, que a morte física é definida como cessação irreversível da função cardiorrespiratória e circulatória, da função cerebral e do tronco cerebral, a chamada morte encefálica. Não existe uma idade biológica para a morte física, nem uma idade ideal. Porque somos premiados a estados de humor, sentimentos e emoções, por vezes polarizados e ambivalentes. Gostaríamos de evitar ou superá-los. Quando a morte física é súbita, quando resulta de fenómenos da natureza, ou de atentados, quando não se encontra o corpo para se fazer o velório e o funeral, torna-se mais difícil lidar com a perda e fazer o luto. Existe medo da morte física e da dor, do sofrimento associados, da solidão e do abandono. Medo de falar sobre o assunto, porque ninguém está, à partida, preparada para o processo que leva à morte física, à perda. E medo de não termos tido uma vida plena, com sentido, com propósito. Valorizemos, pois, o nosso tempo, que é a nossa vida. É olharmos para trás e reconhecer que estivemos demasiado tempo ocupados, mas pouco tempo disponíveis para as pessoas significativas nas nossas vidas. Isso leva-nos ao arrependimento, que, por sua vez, o arrependimento pode dificultar o luto. Sim, não obstante, a primeira vez, quando passamos por uma perda significativa, parece-nos impossível, porque o que ainda não vivenciamos, temos dificuldade em aceitar. Medica-se a dor física, o sofrimento e, por vezes, também o sofrimento emocional. Quando isso impacta a nossa funcionalidade, toda a medicação tem efeitos. Como nos lembra a doutora Ana Cláudia Arantes, geriatra e paliativista, a autora de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e Histórias Lindas de Morrer, é outro livro dela, tínhamos presente que medicar o sofrimento não nos tira do sofrimento. A pessoa fica sedada, não expressa de modo adequado as suas emoções,
não sente tristeza nem alegria, terá dificuldade em ressignificar e integrar a sua perda, em transformar-se para prosseguir com a sua vida. A tristeza é uma emoção desvalorizada, não consentida na sociedade pós-moderna em que vivemos, como se fosse expressão de fraqueza, mas não é. Nós não podemos evitar a tristeza. A tristeza instala-se porque a perda ou a morte física deixa em nós um vazio, com necessidade de reparação, de preenchimento, de sermos cuidados, de recebermos colo, de nos apoiarmos num ombro amigo. O poeta Khalil Gibran, no seu livro O Profeta, diz-nos que a tristeza é inseparável da alegria. O embutamento ou a insensibilização emocional, sim, pode ser patológico ou doentio. O luto define-se como um processo de ressignificação, de integração da perda significativa para continuarmos com a nossa vida. Por vezes, é disfuncional, impactante, mas transformador da nossa pessoa e da nossa vida. Pode passar por estádios e rituais de acordo com o contexto cultural e as tradições. Nos anos 70, o psiquiatra Colin Parkes definiu o luto como o preço do amor. É uma bela metáfora. Existe também o luto antecipatório, que se inicia com o diagnóstico da doença, refratária ao tratamento, que acompanha esse processo até à morte física da pessoa significativa para nós. Para se dar início, então, ao processo de luto propriamente dito. Cada pessoa é diferente e, dependendo do vínculo criado, fará o seu luto no seu tempo. O processo de luto remete-nos para a ressignificação da perda e transformação da nossa pessoa, da nossa vida. Fazer o luto é importante por várias razões. Ao pensarmos o que ou quem vamos perder, temos de pensar quem ou o que ainda temos e quem ou o que ainda está em risco de ser perdido. Quando se inicia o luto, inicia-se no momento em que a pessoa significativa deixa esta existência, quebra o seu vínculo conosco, sai da nossa vida. O período mais crítico é o primeiro ano a seguir à morte física. Impactam as datas festivas, os aniversários. Vivenciamos o luto de maneira diferente porque somos pessoas diferentes. E esta diferença é contextualizada e cultural. Cada pessoa faz o seu luto. Existem estratégias para intervir no luto, sim, mas o que pode resultar com uma pessoa pode não resultar com outra. O luto comporta riscos. Se o processo de luto não for feito, vivenciado, pode tornar-se num luto não resolvido, ou luto complicado, ou luto patológico. São termos equivalentes. O luto, ou melhor, o processo de luto é desafiante e difícil sofrido. A estruturação do luto em fases, etapas, estádios é didática, vem nos manuais de estudo, mas durante o primeiro ano, a pessoa enlutada pode passar, efetivamente, por diferentes fases, etapas, estádios,
mas simplesmente pode também vivenciar todas essas fases no mesmo dia, lembrando-nos as 4 estações de Vivaldi, que passa da tristeza à depressão e também, no outro momento, a pessoa sente alguma alegria ou alívio, mas de forma moderada. Viver o luto pode ser muito intenso. Depende do vínculo estabelecido com a pessoa significativa ou do apego à situação, por exemplo, o emprego. Depende da natureza da morte física, do contexto, por exemplo, acidentes, catástrofes naturais, atentados, o desaparecimento do corpo, o suicídio, a pandemia que estamos a viver, contexto de Covid-19. Não existe um período de tempo padronizado para se fazer o luto, ou seja, não se faz o luto nem em 6 meses, como vem por vezes referido na literatura norte-americana da especialidade, e que isso impacta muito mais as companhias de seguro norte-americanas para a questão das apólices, nem em 2 a 5 dias, como a licença de nojo ou a licença de luto entre nós. Tenhamos presente que a perda da pessoa significativa e o luto ocupa-nos a vida inteira. Podemos sim deixar de sofrer e de ressignificar e integrar essa perda concreta através do vínculo simbólico nas nossas vidas. Não perdemos o nosso afeto pela pessoa, a nossa experiência de amor e os ensinamentos. A este respeito, uma vez mais, a doutora Ana Cláudia Arantes lembra-nos que o importante é amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, expressar gratidão e despedir-se. Se passou, se está a passar, ou prevê que venha em breve passar por perdas e luto, se está a ser difícil o seu processo de luto, procure ajuda. Visite a nossa página, o blog do psicólogo, aceda aos nossos contactos. Até breve.